Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, cheio da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Shalom, shalom, shalom. Um lindo dia para todos vocês, um lindo domingo. Aleluia. Que madrugada poderosa. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler um texto que é muito importante você saber, que é o texto de Êxodo 20, onde está os 10 mandamentos. Muito importante. Glória a Jesus. Você precisa dominar esse texto. Êxodo 20. Abre aí comigo. Você aceita um cafezinho? Gente, tá muito frio aí onde você mora? Conta pra mim. Aqui, hoje, tá 16 graus. Máxima 23, mínima 16. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Gente, hoje eu não quero demorar, porque senão a gente acaba perdendo tempo, né? Então, eu já quero começar orando, porque eu quero trazer hoje para vocês as legalidades, que eu quero falar todas hoje para vocês, legalidades na área financeira, legalidades que impedem você de prosperar, não só na área financeira, mas numa diversidade de áreas, porque a prosperidade não é só sobre dinheiro, amém? 17 graus em Volta Redonda, aleluia, glória a Deus. Eu particularmente, eu gosto mais de um friozinho, amém? Isabel, que Deus te abençoe poderosamente. Eu declaro que todos os presentes do Senhor recaiam sobre a sua vida. O meu aniversário é semana que vem, né, apóstolo? Aleluia. Oh, Glória a Jesus. falei pra ele já, Mais um ano. que ele já tem que começar a dar os meus presentes. Eu já dei vários, né? Um só. Como assim? Você me deu um presente, amor. Não sei. Ele me deu um presente lindo, uma coisa que eu queria muito. Muito, 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 muito. Né? Mas é um presente para cada dia do mês. Vamos orar, gente, para nós começarmos? O pessoal tá indo aqui, amor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero glorificar o teu santo nome e dizer, Pai, que nós nos rendemos. Eu entro debaixo, Senhor, do seu governo. Eu entro debaixo, Pai, da tua majestade. Para, Senhor Deus, transbordar água viva para esse povo. Que o Senhor me use, que o Espírito Santo me use. Obrigada, Pai, pelo culto que nós fazemos na madrugada. Que o Senhor venha tomar o nosso ser todos os dias com teu doce e amoroso Espírito Santo. Pai, esse devocional está debaixo das tuas mãos poderosas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tem gerado. Grande será o óleo, Pai, que será derramado na nossa conferência. Eu já posso sentir nos ossos, Pai. Aumenta o odre do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Queridos, vamos lá. Êxodo capítulo de número 20. E aumenta a sua expectativa para a nossa conferência, que nós vamos viver um tempo estrondoso na presença do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. É forte. A gente já joga em diretas uma semana antes. Não, pastora Fabiana. Eu falo um mês antes para ele. Não é não, amor? É que tem um combinado. Aniversário é aniversário. Eu, pelo menos, eu celebro o meu, né? Ela celebra o dela e o meu, não é, imposto? Sim. O meu você ganha presente também. Claro. Eu também vou ganhar presente no aniversário dela, gente. Sim. Ele vai. Amém? Vamos lá. Êxodo 20. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou de imagem ou de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso,
Trago as consequências do pecado do pai sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até por 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu estou no verso 7. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida ou em vão. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, e nem os seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Aqui a gente pode ver que o calendário gregoriano trouxe esse dia para o domingo, que na verdade teria que ser o dia do descanso, tinha que ser o sábado, tá? O Senhor fez os céus e a terra, vive entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo neles. Em 6 dias, no 7º dia, porém descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa, plena, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, ou seja, não tenha inveja, tá? Nem seus servos e servas, nem seu boi e seu jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram: Moisés, fale você conosco, fale você conosco, ou viremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenha medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Então Deus se manifesta dessa forma para ver se o povo começava a ter temor. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. A nuvem era que cor? Escura. Né? Porque Deus, queridos, tem múltiplas formas de se manifestar. Amém? Como, Elias estava na caverna, pode ser no sussurro da brisa do vento, também pode ser através de um terremoto, de uma nuvem. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou de ouro que tomem o meu lugar. Aí eu pergunto para você, esses 10 mandamentos é os mesmos que estão na igreja de um católico, na Bíblia de um católico? Sim. Se você abrir qualquer Bíblia da Ave Maria, é os 10 mandamentos. Só que a organização da igreja católica mudou os mandamentos bíblicos. Não são esses aqui, bíblicos. É um que eles instituíram. Mas não é o que está em Êxodo 20. Então, a gente pode questionar sobre a idolatria a partir desse princípio. Amém? Os 10 mandamentos que está aqui na minha Bíblia, na sua e qualquer outra, é o mesmo. Mas os que foram institucionalizados ali pela Igreja Católica é totalmente diferente. Amém? Olha só. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocausto, ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar o meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Deus nunca pediu para construir ídolo. Deus pediu para fazer um altar. E altar é um lugar de rendição. E o que Deus quer de mim e de você é um altar levantado todo dia. Não físico,
mas de forma espiritual. Deus não quer que você levante ali um ídolo. Deus não quer que você coloque uma homenagem para Ele, propriamente dita. Deus quer que você seja um altar. E quando nós estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade, nós nos tornamos esse altar. Amém? Construa para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar aonde eu exaltar meu nome, construa um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Uau, é forte. Amém? É forte isso aqui. Gente, hoje o nosso altar é um lugar de rendição, é um lugar de adoração. Hoje o nosso altar é um lugar o quê? De entregar ao Senhor, de estar jejuando, de estar adorando, de estar entregando. Esse é o altar. Você é um altar vivo do Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Eu quero que vocês entendam que Deus não divide o seu trono, sua glória, com ninguém. Deus abomina a idolatria. E Deus começa, olha só. Então o Senhor deu ao povo essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, quem libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenham outros deuses além de mim. A primeira coisa que Deus começa falando é: não tenha nada que roube seu coração. Não tenha outros deuses além de mim. Amém? E muitas vezes, um dos maiores altares da vida do ser humano é o dinheiro, é os status, é o ego, é o prazer, é o vício, é a aprovação das pessoas, é a dependência emocional, é qualquer outro relacionamento acima do relacionamento com Deus. Amém? Então, o primeiro confronto de Deus é: não tenha nada acima de Deus. Amém? Nós precisamos sempre ter um espírito de temor. Uma das 7 manifestações do Espírito Santo é o espírito de temor. E quando nós tememos ao Senhor, nós pensamos diversas vezes em qualquer coisa que vamos fazer, vamos tomar como ação, porque nós temos medo do que Deus pode fazer. Mas esse povo era um povo de dura serviço. Eles tinham saído do Egito debaixo de 10 sinais de maravilhas poderosos. Eles viram Moisés se mover em vários milagres. Mas eles ainda eram um povo que murmurava e reclamava, porque eles não tinham o temor. E nós precisamos ter temor. Então Deus está se manifestando aqui para ver. Vamos ver se esse povo melhora. Vamos ver se esse povo, com a fumaça, com os relâmpagos, com as trombetas, vamos ver se com essa manifestação esse povo vai temer. Muitos, queridos, começam com temor, mas perdem o temor. E começam a tratar as coisas de Deus como se nada, achando que Deus não vai fazer nada. Amém? Nós não podemos viver sem reverência, nós não podemos viver sem santidade, nós não podemos viver sem responsabilidade espiritual, nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Amém? A gente tem que viver debaixo de um temor, porque quando nós tememos ao Senhor, olha, quando um casal está debaixo da aliança de Deus, eles têm temor de Deus. Por isso eu vou honrar meu cônjuge, vou ser fiel, porque eu tenho um temor de Deus, eu tenho antes um temor de Deus, de fazer qualquer coisa errada. Amém? Quando uma pessoa está debaixo do temor, isso, queridos, é poderoso. Amém? Glória a Jesus. E olha, de todos os mandamentos, o primeiro mandamento para você começar a adquirir promessa é honrar pai e mãe. Honra a sua primeira autoridade humana aqui na terra, que é pai e mãe. Honra aqueles que você, honra o pai, a mãe que te criou. Independente se forem pais adotivos, independente do que fizeram com você, honra. Se não pode conviver, ama, orando por essas pessoas. Agora, vai no verso 17. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, e nem os seus servos e servas, e nem o seu boi ou jumento, e nem qualquer outra coisa que lhe pertença. A inveja é um veneno da alma de qualquer pessoa.
E uma pessoa que sente inveja é uma pessoa insatisfeita, sem identidade, não sabe quem é em Deus ainda, não entendeu que é único e Deus quer fazer algo diferente ou muito melhor na sua vida. Então, queridos, tem gente que está aí, é um servo de Deus, mas está contaminado por dentro, consumido por inveja, por ganância, está toda hora comparando a sua vida, desejos desordenados. Se você arde nessas obras da carne, você vai falar, Senhor, arranca a cobiça do meu coração, arranca a inveja do meu coração. Amém? Glória a Jesus. Olha só, então vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Não existe uma aliança que você vai fazer com Deus se você não se render a Ele. Em fidelidade, em obediência radical, em submissão. Se você não aprender a ser humilde na presença do Senhor, eu sinto muito, essa aliança não vai subsistir. Amém? Você sabe o que Deus quer de você? Não só intimidade. Deus quer de você caráter, um comportamento santo, uma vida sexual, no seu casamento alinhada. Não adianta você estar casada, eu estou casada, agora eu posso tudo. Não, queridos, a vida sexual tem que estar alinhada. Família, finança, sabe? Mas uma das coisas que Deus mais quer de nós é o caráter. O caráter vai sustentar o seu chamado, vai sustentar o propósito, vai sustentar a unção que Deus confiou em você. Mas sem caráter, o próprio Satanás vai te derrubar e você não vai ter força para subsistir, resistir, permanecer. Amém? Não existe aliança com Deus sem obediência. Não existe aliança com Deus sem fidelidade. Não existe aliança com Deus sem se submeter ao governo dele. Amém? Não adianta a gente querer a terra prometida se a gente não obedece. Se você quer a terra prometida, você já saiu do Egito, Deus te libertou. Agora você está vivendo as manifestações de Deus, a provisão de Deus. Talvez você é a pessoa que saiu do Egito e está no meio do caminho, no deserto. Mas para chegar na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, você vai precisar aprender a obedecer, ser fiel. Vai precisar se colocar à disposição para ser moldado na olaria diversas vezes. Você não vai para a olaria só na primeira instância. Deus vai te mandar para a olaria toda vez que Ele achar que Ele precisa recalibrar ou melhorar o seu caráter. Nós precisamos aprender a nos submeter à olaria de Deus, porque toda vez que Deus nos leva para a olaria, Ele nos quebra, nos refaz, só que agora Ele deixa esse vaso mais resistente para suportar o óleo ao qual Ele tem confiado sobre nós. Amém? Glória a Jesus. Deus não pode levar ninguém para a terra prometida com uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de escrava. Não adianta você querer prosperar, você querer ser um homem de Deus, mas se você vive sendo mastigado por uma opressão do diabo, se você vive, queridos, a gente precisa saber tanto sobre batalha espiritual. Deixa eu falar aqui com as mulheres agora. A mulher tem 2 períodos no mês que ela fica vulnerável, que é o período menstrual e o período pré-ovulatório. Porque os hormônios, eles vão lá para cima, então tem hora que não é guerra espiritual. Tem hora que é hormônios. Só que se você não entender sobre o seu corpo, sobre a fisiologia, eu estou assim um pouco melancólico, eu estou assim um pouco pensativa em coisas que eu nem fico pensando, porque eu estou no período pré-menstrual, eu estou no período ovulatório. Os meus hormônios estão à flor da pele. Amém? Por quê, queridos? Com certeza, esse estado de sensibilidade por causa desse pico hormonal pode também acarretar o quê? Com certeza, em uma batalha. Às vezes o diabo fala assim, ela está vulnerável, ele tá vulnerável, ela tá vulnerável. Eu vou lançar um dardo inflamado, eu vou lançar um pensamento, eu vou oprimir. E o diabo ele sabe mais do seu corpo físico que você. E o diabo sabe que as mulheres, gente, quem aqui é casado casado, sabe como que é difícil, o período pré-menstrual. A mulher fica à flor da pele, um negocinho assim, ela deixa desse tamanho, de tão, é certo? Então, as mulheres que não menstruam, às vezes tem esse período que esse período da menopausa, tem o período da pré-menopausa, também que tem picos hormonais, tá? Então, a gente precisa vigiar com isso.
Porque muitas vezes a gente tá só no... Aí você fala, não, é que eu tô no meu período pré-menstrual. Então não é propriamente dita uma batalha. Talvez eu estou vulnerável. O que você faz? Uma oração. Acaba na hora. Eu aprendi isso lá no começo. Por quê? Eu falava, não, tem nada a ver. Eu vou orar agora, Senhor, cancelo todo ataque, toda a batalha espiritual. Eu estou mais sensível. Blinda o meu emocional. Blinda o meu corpo físico. Blinda a minha mente. Amém? Glória a Jesus. Para mulheres que têm, agora eu vou como médica agora. Mulheres que têm um período pré-menstrual, parece que vão ficar loucas de tanto pensamento, de tanta coisa. Gente, quando a gente recebe uma bomba de hormônio, por quê? Todo período pré-menstrual, pré-ovulatório, você vai ter um pico hormonal de estrogênio, estrógeno, progesterona. Tem um remedinho natural chamado Prímula. Anota aí, Prímula. Prímula. Você que tem um período menstrual intenso, você fica chorosa, você quer brigar com todo mundo, começa a tomar Prímula, que vai melhorar 95%, porque tem os sintomas que do período mesmo, não tem o que fazer. Mas eu tô falando de períodos, né? Porque existe sim um período pré-menstrual que ele é considerado dentro da medicina como até uma patologia, que é um período disfórico, é um período muito elevado. E aí são o quê? Às vezes são 7, 8, tem mulheres que ficam até 10 dias com período menstrual. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso aí vai ajudar muito vocês, amém? Muito. Prímula, você vai tomar, isso aí vai regular as suas emoções, né? Como que você vai lidar com isso? Pode ter certeza, tá? Prímula, toma 1 comprimido por dia, todo dia, tá? Prímula, muito bom para controlar essa questão aí hormonal, amém? Glória a Jesus. Vamos lá, eu entrei com vocês ontem sobre legalidades, né? Eu li os versículos ontem com vocês. Vou ler mais alguns que eu não li ontem, amém? Provérbios 13, 20, abra comigo. Provérbios, capítulo 13, verso de número 20. Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, verso de número 20. Acharam? Quem anda com sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. As pessoas que você anda influenciam como você prospera, como Deus te usa, como você vê a vida, como que você tem, tudo isso é muito importante. E eu preciso que você saiba disso. Amém? Deixa eu achar outra aqui. Provérbios 21, 5. Abre aí, Provérbios 21, 5. Provérbios capítulo 21, verso 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Não tem riqueza que vem do dia para a noite. Riqueza intelectual, riqueza em sabedoria, riqueza em emocional. Nenhum tipo de riqueza vem do dia para a noite, não tem como pegar atalho. E o que eu quero dizer para vocês? Que tudo é conquistado. Tudo é conquistado com o tempo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos aqui para as legalidades. Ontem eu estava falando, a última legalidade que eu falei, qual foi, amor? Você lembra? Não pagar as dívidas podendo pagar. Amém? Então, reforçando, se você deve, você tem que pagar. Porque como que você fala que é cheio do Espírito Santo e não paga a sua conta? Você descredibiliza o Evangelho de Deus. E o título que você gosta tanto de ostentar como porque Deus me usa. Será que usa mesmo? Você não consegue pagar uma conta. Será que é o Espírito Santo mesmo que está aí? Porque se você... Porque aí eu falo assim, essa pessoa, ela pode pagar, mas ela escolhe não pagar. É um mau testemunho, amém? Fazer dívidas sem responsabilidade. Eu não estou falando que é errado fazer dívida. Se você faz uma dívida no cartão de crédito, você tem que pagar. Se você pode fazer dívida, mas você tem que fazer uma dívida sabendo que você tem aquele dinheiro, ou que você vai receber aquele dinheiro para pagar. Amém? Porque senão a sua vida vai virar uma bola de neve. E queridos, quando a gente faz uma dívida, a gente tem que fazer ela
com o dinheiro já. Porque se você faz dívida sem dinheiro, contando que Deus, queridos, Deus não age com desordem desse jeito. Deus não age desse jeito, amém? Certo? Outra coisa, outra legalidade. Tem gente que vive de aparência. Você quer se aparecer para quem e por quê? Isso aí é uma ferida na sua alma. Na verdade, você quer ser aceito. Talvez você não pode ter esse celular, você não pode morar nessa casa. E por que você está ostentando uma vida que você não pode manter? Queridos, nós precisamos aprender a viver num nível muito mais baixo do que nós temos como poder aquisitivo. Se você tem condições de viver numa casa de aluguel de R$1.500, de R$1.000, de R$500, viva conforme a sua condição e até menos, para que você tenha dinheiro e sobre, para você poder fazer, senão você vai viver o quê? Tem gente que vive para se mostrar para o outro. E queridos, uma pessoa que vive para ostentar as coisas para outra pessoa é vazia. E falo mais, é presa. Ah, ninguém me governa. Eu uso a bolsa que eu quero, eu uso o tênis que eu quero. Tem gente que fala assim, ai apóstola, a senhora tinha que usar a bolsa ou a roupa tal. Eu falei, filho, eu gosto de usar, é confortável, eu gosto de usar minhas bolsinhas da Clipe, queridos, eu gosto de andar confortável. Amém? Eu tenho identidade, eu tenho essência, eu sei o que eu carrego. Eu sei o tanto que eu sou preciosa. Eu não preciso de validação de ninguém. Vai gostar de mim com tênis ou com salto. Vai gostar de mim com uma bolsa tal ou com a bolsa que eu gosto. Independente, o que eu carrego é precioso. Eu não preciso me conectar por causa da bolsa. Queridos, quem vive nesse lugar está preso. E outra, esse lugar é insaciável. Porque mamon vai fazer com que seu coração seja insaciável. Quando você adquire, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Você não pode entrar nesse lugar. Esse lugar, queridos, que dita o que você tem que comprar, o que você tem que vestir. Eu não estou falando que você não pode gostar de uma coisa boa, mas você não pode andar conforme o padrão que o mundo fala que você tem. Você não, eu vou comprar esse perfume porque esse perfume é o perfume. Não, você tem que comprar porque você gosta. Você compra essa bolsa porque você achou bonita. Você usa essa calça porque você gosta dela e não porque é a calça do... Não. Amém? E deixa eu falar pra você, se você vive de aparência, você é uma pessoa vazia. Porque, queridos, quem não tem nada dentro quer ostentar com coisas fora. A pessoa quer... Gente, quando a pessoa começa a ter essência, começa a ter conteúdo, ela vai se importando cada dia menos com a aparência. Ela vai se importando. Se você é uma pessoa que só consegue sair maquiada, tá preso, tá presa. Só consigo sair se eu tiver... Tá preso, presa. Tá presa na validação. Tá presa nisso. Você vive pra quem? Às vezes você vai num lugar, ninguém te conhece, mas se você não estiver arrumado, você não vai. Você quer mostrar isso pra quem? Você, sinto muito em dizer, mas quem não gosta da sua versão natural não tem identidade. Quem não consegue suportar a sua versão natural, e sua versão natural é você sem maquiagem, é você com o cabelo, pega aí pra mim, é você com o cabelo todo troncho, amém? Se você, apóstolo, eu jamais fazia isso numa live, vocês não viram meu cabelo, porque meu cabelo tá escovado, meu cabelo é dessa altura. Se você não aceita a sua versão natural, será que você realmente tem identidade? Será que realmente você tem identidade? Amém? Glória a Jesus. Isso mesmo, cuida da pele de vocês. Se cuidem. Lembra que eu falei pra vocês? Se cuidem. Agora eu estou falando aqui de uma vaidade extrema que as pessoas ficam para poder ser aprovadas. Amém? Agora vamos falar de uma outra coisa que é uma legalidade. Mentira constante. Mentira para enganar o cliente, para enganar o chefe. O chefe fala assim, fulano, você já fez isso? Eu tô fazendo. Nem começou a fazer. Mentiroso. Mentirosa. Você tá abrindo legalidade. Fulano, eu tô chegando. Você nem saiu de casa. Mentiroso. Isso tudo o diabo ama, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo fala, parabéns, faz isso. Porque se você mente essa pequenininha, você vai mentir uma grandona que eu vou te dar daqui a pouco. Amém? Então, queridos, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz.
E hoje o Senhor está rasgando o véu da iniquidade porque você fazia isso, você nem estava vendo. Amém? Então vamos parar de mentir. Não, eu não fiz ainda. Eu mal comecei a fazer. Fulano, eu estou ainda na minha casa. Eu vou demorar de 15 a 20 minutos. Estou toda enrolada aqui. Me desculpa, me perdoa. Amém? Estou chegando. Isso, aquilo. Eu tenho, você nem tem aquilo que a pessoa te pediu. Gente, vamos parar de mentir. E mentiras pequenas. No mundo espiritual não tem mentira grande e pequena. O diabo ele precisa que você comece de algum lugar. Para uma hora você mentir uma mentira bem grandona. Por quê? O problema da mentira não é que uma tenha mais peso que a outra. É que uma pode gerar uma consequência pior que a outra. Amém? Certo? Enganar clientes, enganar o chefe, enganar os funcionários. Então, vamos tomar cuidado com isso. Se você falou, cumpre o que você falou. Se você prometeu, faz o que você prometeu. Muito cuidado com uma mentira constante. Explorar as pessoas financeiramente. Outra coisa muito errada é essa exploração. Reconheça as pessoas. Tem gente que é um explorador nato. Você sabe que essa pessoa... Gente, agora eu vou entrar aqui. Você que tem uma essência de servidão, você tem uma linguagem de amor de servir. É lindo isso, mas as pessoas abusam disso. Você serve todo mundo, mas não serve para fazer aquilo que Deus te chamou. Muito cuidado com esse instinto de servir, servir, servir. Tem gente que está só te usando para aproveitar de você. Nós devemos servir sim e não explorar as pessoas. E eu estou falando aqui, se você sabe que tem uma pessoa, né? Ontem eu precisava dar um pega aqui em casa. Eu tenho funcionária e eu chamei as meninas para me ajudar. Mas eu reconheço, sabe? Toda oportunidade que eu tenho de abençoar elas, eu vou abençoar. Então é sempre o quê? Algo que é não só da parte delas para mim, mas da minha parte para elas. E nós devemos ter comunhão com as pessoas exatamente nesse sentido. Amém? E o que eu quero trazer aqui para você hoje? Nós não podemos explorar as pessoas. Amém? Você tem essa linguagem de amor, Cláudia, mas muito cuidado. Porque as pessoas às vezes abusam, aproveitam demais. Amém? Mas voltando aqui. Então, não engane seu cliente, não engane seu funcionário. Ah, eu tenho isso aqui. Aí você vai pedir, vai chegar aquele produto. Não, eu não tenho, mas eu peço, chega em tal dia. Fala a verdade. Lembra, Satanás é o pai da mentira. Amém? Não explore as pessoas financeiramente. Tem gente que é oportunista. Gente, eu quero que você saia hoje desse lugar de oportunismo. Porque Deus, Ele quer que você entre no lugar de abençoador. Então lembra daqueles peixinhos que fica ali na baleia, comendo tudo aquilo que... O comensalismo. Deus quer que você seja uma fonte de bênção. Mas para você ser fonte de bênção, você precisa transbordar generosidade. Amém? Aí você fica assim, querendo filar boia. Filar boia é mesmo a palavra. Na casa de todo mundo, para você não gastar os ingredientes da sua casa para fazer almoço lá. Não quer nem porque não quer fazer bagunça. E tem gente que é assim. Tem gente que quer tomar café na casa de todo mundo, mas não faz um café para ninguém. Seu comensal. Seu oportunista. Você acha que você vai ser benção aonde? Nunca. Você é sanguessuga, você quer sugar de todo mundo, mas você não quer dar nada para ninguém. Que dia que Deus vai prosperar você, criatura? Ah, é porque eu não gosto de bagunça em casa, então não vai na casa dos outros. Ah, é porque não gosto de... Ah, faz muita bagunça, então por que você vai na casa dos outros? Amém? Você quer muito ir na casa dos outros, tomar cafezinho, comer, almoço, mas você não quer abrir sua casa, você não quer fazer bagunça na sua casa. Que coisa feia. Você acha que Deus te prospera? Prospera não, querido. Porque Deus, olha, se tem uma pessoa que ganha presente demais, sou eu. E nossa, eu ganho presente, queridos. Presente, presente, presente. Mas eu dou. Eu sou generosa. Eu transbordo. Eu transbordo. Amém? Não tem. A conta não fecha. A matemática de Deus não vai fechar se você é uma pessoa que retém as bênçãos. Amém? Então não explore os outros. Não seja uma pessoa oportunista. Amém? A alma generosa prospera. A alma generosa prospera. Queridos, eu vou no evento das pessoas, o povo vai lá e eu saio de lá com a mão cheia de presentes. Vocês têm noção disso? Eu vou, igual,
Eu vou nos lugares, as pessoas levam presente. Eu falo, meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Ó, agora, sonegação de imposto é pecado. Jesus não falou, não perguntaram assim para Jesus, sobre os impostos? Aí Jesus falou, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Essa conversa aqui, eu vou dar uma sonegadinha aqui, eu vou enganar a receita aqui. Meu querido, tá errado. Tá errado. Nós não podemos sonegar imposto. Então vai chegar uma hora que você é um empresário, tem que pagar certinho. Não tem como fazer as coisas. Porque tem que dar ao governo que é do governo. Você não trabalha num sistema? Sim, dá César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Amém? Eu tenho a minha empresa que lança meus cursos. Eu pago imposto certinho. E pago muito imposto. E não é barato. Mas eu não quero ter o quê? Legalidade. E nós devemos não só pagar o imposto, mas fazer tudo aquilo que nos compete fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Ganância. A ganância é quando você passa em cima das pessoas, como eu disse para vocês. A ganância, a pessoa não tem princípio. Se ela precisar mentir, ela mente. Se ela precisar roubar, ela rouba. Amém? Por causa da ganância, a pessoa contrabandeia. A pessoa, não sei se fala nessa, ela vai contrabandear, acho que é assim que fala. Então, a ganância vai fazer a pessoa sonegar o imposto para poder achar que vai ter mais, só que daqui a pouco vem um prejuízo. Gente, o devorador, ele tá ali, tá? A avareza, como vocês já entenderam o que é avareza. A avareza é aquela pessoa, ela tem, mas ela quer mais e ela não gasta, ela não é generosa, ela tem apego às coisas, o dinheiro governa ela, amém? E queridos, nós temos que tomar muito cuidado com esse apego excessivo ao dinheiro. Queridos, se algo na sua casa quebra e você fica mal, você tá preso. Se quebrou um negócio na sua casa, fala, aleluia, glória a Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Agora, se quebrou um negócio seu, você ficou mal, você tá preso nesse negócio aí. Eu, quando alguma coisa me estraga, eu falo, Deus tá querendo me dar um novinho. Oh, aleluia, glória a Deus. É ou não é, apóstolo? Aleluia. Se quebrar qualquer coisa minha, eu falo, é porque Deus quer me dar um zero, melhor ainda. A gente tem que ter uma mentalidade próspera. Você não pode murmurar. Se quebrou, por que você está apegado com isso aí? Você está preso nesse negócio? Você está preso nesse objeto? Você está preso nisso? Amém? Então, tem que fazer isso mesmo, Paulo. Ficar feliz. Deus está querendo me dar um novo. Eu já falo, Deus está querendo me dar alguma coisa nova aqui, ó. Amém? Então, esse apego excessivo. Tem gente que tem um apego excessivo, não empresta nada para ninguém. Eu sou uma pessoa, queridos, que eu prefiro dar uma roupa, tá? Do que emprestar. Eu não gosto de emprestar as minhas coisas, que eu acho que coisas, objetos, roupa, é algo muito pessoal, principalmente roupa. Então, provavelmente, se alguém me pedir uma roupa emprestada, eu vou dar essa roupa para essa pessoa. Amém? Eu já vou emprestar algo ali que eu vou dar. Amém? Ou eu vou falar, eu não tenho para te emprestar. Amém? Eu acho que roupa é algo muito pessoal. Mas se você tem, às vezes, coisas, você não consegue emprestar um perfume, você não consegue emprestar algo, porque você tem apego ali, você está preso também. Vigia com isso. Amém? Eu tô falando de roupa, tá, gente? Que eu acho que é algo muito pessoal, tá? Eu acho algo muito pessoal. Roupa. Amém? Idolatria ao dinheiro. Tem gente que idolatra o dinheiro e idolatra pessoas que têm dinheiro. Queridos, eu sei que um milionário, um bilionário se veste melhor e anda num carro, talvez, uau. Mas você não pode idolatrar essa pessoa. Você não pode idolatrar essa pessoa. E tem gente que não pode ver um prefeito, não pode ver que você está quase se curvando. Isso é idolatria ao poder e ao dinheiro. Isso é uma legalidade. Quando você trata as pessoas. Amém? Gente, sobre bazar é algo muito sério. Vocês estão perguntando sobre bazar. Vamos lá. Nós somos pessoas que carregam uma frequência, sim ou não? Então, a gente carrega uma frequência de glória. Então, nós queremos que na nossa roupa, a unção pegue em roupa. Mas também, ali tem roupa, às vezes, de um
de um adúltero, de uma prostituta. Ali tem roupa de gente, talvez de um pedófilo. Eu, sinceramente, eu falo pra você, eu sou contra bazar dentro da igreja. Porque eu sei o que essas coisas carregam. Eu prefiro gerar uma campanha, vamos fazer um bazar de roupa, vender para comprar roupa para as criancinhas. Rapaz, vamos levantar uma campanha, vamos pegar o dinheiro, vamos comprar tudo novo, vamos consagrar essas roupas ainda novas e vamos lá levar coisa nova. Amém? Então, gente, já foi usado, não tinha nem que ser vendido. Amém? Já foi usado. Então, eu falo para vocês, tem coisas, às vezes, uma obra de bruxaria, um ritual foi feito com aquela roupa. Aí você vai usar aquela roupa só porque ela é de grife ou isso? Eu não concordo com a igreja fazer bazar. Eu acho que é um altar de miséria, de pobreza. A igreja é rica. Isso é coração de pastor miserável. Falei. Você sabe por quê, queridos? A igreja recebe dízimo, recebe primícia. Primeiro, eu nem vou fazer campanha para isso. Porque se Deus me chamar para ir cuidar de umas crianças ou vestir, nós vamos falar, vê aí na tesouraria quanto nós podemos liberar para suprir, para comprar coberta, sei lá o quê. Gente, as coisas ficam impregnadas, amém? Então, olha, eu acho isso algo muito sério, mas é Deus que tem que dar revelação para vocês. A igreja que é rica, ela vai fazer bazar? Pelo amor de Deus. Nós vamos Não, queridos. Se o Espírito Santo de Deus está ali, ele vai tocar no coração das pessoas, se caso tenha que fazer uma campanha. Vamos parar de viver atrás de trabalho. Eu sou pragmática, eu sou rápida, prática nas coisas. Gente, vocês que vão fazer bazar coisa nenhuma, não. Vamos aqui, vamos cada um ofertar. Vamos fazer uma oferta aqui. Vamos lá comprar roupa para essas crianças, vamos lá comprar comida e tá tudo certo. Amém? Então, gente, eu acho um altar de miséria. Você não sabe de onde vem essa roupa. Aí, gente começa a trazer roupa ali. E se aquela roupa tá vindo do macumbeiro, do feiticeiro? Eu creio que o sangue de Jesus quebra tudo. Mas, queridos, se a gente pode comprar algo novo, por que não vai comprar? Por que a gente vai dar algo usado? Amém? Pegou a visão ou não? Isso é mentalidade. Eu tenho uma mentalidade de prosperidade. No reino, em todas as áreas. Amém? Eu não quero ofender você que faz bazar. É uma revelação do Senhor. Amém? Olha só. Amor ao dinheiro, né? A misericórdia seletiva, né? Nunca ajudar as pessoas. Então, existe uma moeda no mundo espiritual chamada esmola. E a esmola, esses dias a minha mãe, estava conversando com a minha mãe falou assim, filha, olha o tanto de orquídea que eu recebi dos índios. Aí os índios, minha mãe ama orquídea. Os índios vai atrás no pau as orquídeas para ela, e muita orquídea. Minha mãe ama orquídea. Lá na chácara da minha mãe, tá cheio de orquídea. E aí eu falei, mãe, olha só, mãe, você é muito queridinha por eles. Ela falou assim, filha, eu dou para eles roupa, coberta, eu dou muita coisa para eles. Isso chama esmola. Quando alguém bate aqui na sua casa, fulano, você tem aí um quilo de alimento para me dar? Você tem alguma coisa? Isso chama esmola. Isso chama agir com misericórdia, chama caridade. Isso é uma moeda e Deus vê esse tipo de ação que você faz. Amém? Agora eu ensinei isso pro apóstolo, né? Apóstolo, vem aqui que você vai dar uma palavrinha sobre isso, tá? Eu fiz uma aliança de prosperidade com Deus e a partir disso eu falei para Deus que todo aquele que chegasse perto de mim, pelo menos com R$1 seria abençoado. Não importa se é bento, não tem nem aí. E aí, o meu esposo, quando ele tinha uma mentalidade, uma cultura, ele não entendia porque ele ficava questionando o que a pessoa ia fazer. E, queridos, não é sobre o que a pessoa vai fazer, é sobre quem é você. O mundo espiritual precisa entender que todo mundo que se depara com você vai sair abençoado de alguma forma. Porque essa pessoa pode ser um bêbado, um viciado, ele vai sair ali, ele vai te dar uma palavra, Deus abençoe. Amém? Então, e o seu dinheiro, ele é consagrado a Deus, ele é uma bênção.
Amém? Então, apóstolo, vem aqui, fala aqui. Vou tirar esse filtro aqui de você. Shalom, bom dia, queridos e amados, Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Vou contar esse testemunho para vocês. Bem no começo, da minha caminhada, eu já era cristão há algum tempo, mas, como todos sabem, eu era religioso, e ali, sempre já tinha um coração bom, porque fui criado numa família, que ensinou a gente a ajudar as pessoas, a servir pessoas. E eu lembro que, quando a gente andava na rua, às vezes vinha alguém pedindo, uma esmola, um dinheiro ali, e eu sempre, muitas das vezes, naquele tempo, creio como um fariseu ali, a gente julgava as pessoas pela aparência, vamos dizer assim. Então, às vezes eu via que a pessoa estava um pouco alcoolizada, muitas das vezes, e a pessoa vinha pedir dinheiro para alimento, muitas das vezes, Falar, me ajuda aqui, eu tô com fome, você não tem como você arrumar um dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Daí eu olhava e eu julgava aquela pessoa, eu me colocava sobre esse local de julgar, e ali muitas das vezes eu não dava, porque eu falava assim, eu vou dar e ela vai usar para beber, para comprar pinga, para usar para drogas, vamos dizer assim, e naquele tempo lá, eu não ajudava, eu sempre falava assim, eu só vou ajudar essa pessoa, se eu ver que a pessoa merece, vamos dizer assim, que sentido? No sentido, uma pessoa às vezes que é um trabalhador, às vezes é uma mãe que está com uma criança ali, E então assim, eu me colocava sobre esse local de julgar as pessoas. E depois de um tempo, ali já caminhando, sendo liberto de muitas coisas, eu comecei a ter esse entendimento, e ali o Espírito Santo foi nos confrontando e falando assim, muitas das vezes, que eu não devia fazer aquilo. Eu deveria abençoar as pessoas, porque o local ao qual Ele nos colocou é superior, Ele que tem provido todas as coisas, Então assim, quando a gente está nesse local, muitas das vezes, aconteceu comigo, às vezes eu tinha o dinheiro e falava que não tinha o dinheiro. Então, ou seja, eu declarava uma palavra de miséria, uma palavra de pobreza sobre a minha vida. E depois de muito tempo, fui entender isso, que tudo que sai da nossa boca é uma profecia. Então assim, a gente não deve declarar isso. Você pode falar assim, não, eu não vou te dar, ou igual eu falo, depois disso eu entendi que todas as pessoas que me pedissem ali talvez uma esmola, algo, principalmente se for para comer, gente, eu falo assim, eu deveria abençoar, Então é sempre assim, às vezes eu estou saindo num restaurante, às vezes tem alguém ali na porta do restaurante pedindo, Agora você imagina, você está comendo num restaurante, gente, o Senhor proporcionou isso para você, vamos dizer assim, e quando você sai ali tem alguém pedindo talvez um alimento. O que eu faço muitas vezes? Eu entro lá dentro, não quero dar o dinheiro porque às vezes, vamos dizer assim, você talvez vai ficar nessa dúvida. Então o que você faz? Vai lá, entra, eu fico na fila às vezes do restaurante, pego uma marmita, pego ali algo. Pergunto muitas vezes, uma vez eu fui num restaurante, eu estava num restaurante asiático e estava ali uma pessoa pedindo alimento. Daí eu perguntei assim, o que você quer para comer? O rapaz me pediu, para você ter uma ideia, pediu Coca-Cola, e sorvete. Eu falei assim, é um supérfluo muitas das vezes, isso não é alimento, vamos dizer assim. E como era um restaurante asiático, eu falei, o que esse rapaz vai comer? Vou pegar um frango frito aqui, que restaurante asiático tem. Fui lá, peguei esse frango frito, dei para ele, peguei a Coca-Cola que ele queria, o sorvete que ele queria, Então assim, muitas das vezes é isso, e muitas vezes você ia pensar, falar assim, mas sorvete e Coca-Cola, para um morador de rua, mas muitas das vezes ele tem vontade também, ele é um ser humano, E ali eu falei assim, vou comprar, fiquei na fila, esperei, comprei e abençoei ele ali. Então eu entendi que a gente está sobre um local de abençoar vidas, não importa, Ontem, eu fui no mercado, mesma coisa, parei o carro, e já veio uma menininha, que devia ter lá seus 8 a 10 anos de idade, vendendo balinha, sabe? E ali, eu tava com pressa naquela hora, eu falei assim, na volta eu falo, eu te abençoo, compra a sua balinha. E entrei no mercado correndo, fiz minha compra que eu tinha que fazer ali, o mercado cheio. E saí, quando eu saí ela não estava lá, o irmão dela estava ali, E ele perguntou, e aí, tio, você vai comprar a balinha, que você falou? Eu falei, vou comprar. Eu falei assim, olha, a balinha eu não como, porque a gente não come bala com açúcar. Então assim, eu não vou comprar a balinha, você fica para você vender, eu vou te dar uma oferta aqui, tá bom? Então eu dei uma oferta na mão ali do menino. Então assim, é esse o local que eu sempre falo, Hoje a gente está sobre um local de abençoar pessoas. Por quê? Geralmente, entenda uma chave, quando a gente dá uma esmola, dá uma oferta sobre a vida daquela pessoa, o que ela vai falar pra gente, muitas das vezes, Às vezes ela nem está tão alinhada no Senhor, nem tem tanto entendimento. Nós que estamos sobre esse local e hoje temos esse entendimento, muitas das vezes ela vai falar assim, Deus te abençoe. Ou seja,
ela está declarando algo sobre as nossas vidas. Ela está ali, né, com o coração grato. Muitas vezes ela nem vai entender o que está acontecendo, né? Em muitas situações, né, depois o Senhor me deu uma estratégia, né? Quando alguém te pedir uma oferta, né, às vezes a gente vai estar no aeroporto, né, com mais tempo, algo nesse sentido, né? A pessoa vem pedir e daí ali eu chego e falo assim, ó, eu te dou a oferta, só que é o seguinte, eu tenho que orar pela sua vida. Essa estratégia é boa. Vamos fazer essa troca, né? Daí a pessoa não tem como negar, porque ela quer a oferta, não é? Ela quer o dinheiro. E ali ela não tem como chegar e falar, não, eu não vou receber oração. Ela pode ser quem for. Ela pode ser até de uma outra denominação, de uma outra religião, muitas das vezes. E ali é uma forma que o Senhor, que o Espírito Santo, né, me direcionou para falar assim, ó, é dessa forma que você vai fazer agora. Você vai ofertar. Só que a sua oferta não vai ser em vão mais. Você não vai, porque toda vez que você oferta, você pode fazer um pedido. Não é? Então, se você faz uma oferta na vida de uma pessoa, né, você pode pedir o resgate da vida daquela pessoa, para que o Senhor venha libertar, alcançar, né, que ela venha conhecer a verdade, a vida, né? Então, assim, eu entendi isso. Então, assim, hoje, né, é muito difícil, né, eu, apóstolo, andar em um lugar e alguém pedir algo e a gente não abençoar. Né? Então, assim, a gente abençoa porque a gente entendeu isso. O Senhor nos prospera e, né, eu lembro que anos atrás, né, apóstolo, a gente, né, fez uma oração e falou assim, Senhor, a gente quer prosperar. Eu sei que muitos de vocês querem prosperar, mas a gente falou assim, Senhor, a gente nos coloca na posição de ser sócio do Senhor. Ou seja, quando uma pessoa ali pedir algo, né, uma esmola, uma oferta, a gente quer abençoar essas pessoas. Então a gente vai prosperar. O Senhor nos colocou sobre esse local para ajudar outras pessoas. Né? Então eu entendo que é isso que a gente tem que fazer. Eu sei que muitas das vezes, né, muitas pessoas às vezes, né, até... Conta, né, amor, da jaqueta. uma vez lá em Curitiba... Faz muitos anos já. Em Curitiba o Senhor sempre, né, fala comigo quando eu vou para Curitiba. E muitos anos atrás, no começo ainda da nossa caminhada, né, no primeiro ministério ainda, eu lembro que a apóstolo tinha ido fazer uma prova, né, lá em Curitiba, e eu estava dentro do carro, sabe, esperando. E Curitiba, para quem sabe, é sempre meio friozinho, aquela garoa, não tem muito sol, né? E eu lembro que eu estava dentro do carro, sabe? Esperando a apóstola fazer a prova, que ela estava fazendo a prova na parte da manhã, e depois dali eu ia esperar ela, e ela ia terminar e a gente ia embora. E ali passou um rapaz, assim, sabe? E ele bateu na porta do vidro, né? E eu, cidade grande, a gente fica sempre meio com receio, né? Tava parado na rua. Daí eu abri e ele começou a conversar comigo, falando da situação dele. E ele me pediu uma oferta para ir embora para casa dele, sabe? E daí ele falou assim, daí eu dei uma oferta para ele. Só que naquele momento, ele estava fora, sem blusa. E ali, né? Ele não me pediu a blusa. Mas ali eu senti que eu deveria ter ofertado a minha blusa para ele, sabe? Porque você tinha mais e quando a gente vai viajar, eu sempre falo, né? A gente vai sempre com as coisas melhores que a gente tem, não é? Então você vai com aquela blusa que você mais gosta, com aquela blusa talvez a mais cara que você tem. Então vamos dizer assim, e eu lembro que eu tinha duas blusas no carro ali. Uma talvez estava ali no banco de trás e uma estava nas bolsas. E ali, né, eu falo assim, ele não me pediu em nenhum momento. E eu senti que eu deveria ofertar. E naquele momento eu não ofertei a minha blusa. Eu lembrei, gente, só para você ter uma ideia, onde eu comprei, quanto eu paguei. Eu lembrei tudo isso naquele tempo. Né? A escassez. É uma mentalidade de escassez, né? E ali, de avareza também. De avareza. Então, assim, eu lembrei daquele tempo e depois aquilo lá me remoeu tanto, sabe? Me remoeu tanto porque ali eu vi que era um teste. Você podia ter comprado. Um teste sobre a minha vida, sabe? E ali eu não fiz. Não consegui fazer, né? Devido a talvez uma crença limitante, a uma mentalidade talvez de escassez, talvez um apego, né, às coisas materiais, vamos dizer assim. Então, assim, ali, depois de muito tempo, fiquei remoendo aquilo lá por muito tempo, né? Pedi perdão ao Senhor, né? E depois, com o tempo, né, o Senhor foi mudando, né? Porque, querendo ou não, tudo isso é uma mentalidade que a gente tem que treinar todos os dias. Muitas vezes a gente não quer fazer. Eu sempre falo, às vezes a gente não quer ofertar, às vezes a gente não quer, né, talvez ajudar alguém ou abençoar, mas se o Senhor nos colocou nessa e posição, a cultura fala muito, né? nessa posição é pra gente fazer, né? Então assim, façam, porque através talvez de uma simples gentileza dessa, uma vida pode ser alcançada. Uma pessoa pode talvez ter feito ali, talvez um pedido pro Senhor, falar, Senhor, eu preciso disso. Né, para o Senhor mostrar que o Senhor é Deus sobre a minha vida. E talvez você seja o instrumento, você é o instrumento,
para ser usado. Então estejam sensíveis ao Senhor, né? Eu lembro que lá em Curitiba também eu fui muito confrontado uma vez, né? Eu estava em jejum naquele tempo, eu estava com a minha mãe, com a minha irmã no hotel. A gente tinha começado a namorar. E daí eu fui comprar, né, um almoço para minha mãe. Teoricamente eu ia comprar 2 marmitas, né? Era uma para mim e uma para minha mãe. Só que acontece, como eu estava de jejum, falei, vou comprar só uma marmita, eu não vou comer. E eu fui no caminho. E ali tinha um mendigo, né? Ele estava até cheirando ruim, não falava muitas coisas com coisas. E daí eu falei assim, o que você quer, né? Ele me parou na rua, o que você quer? Ele falou assim, tô com fome. Eu falei, então tá bom, eu vou ali no restaurante, vou comprar uma marmita para você e vou te entregar. E aí eu fiquei na fila, demorei, e quando eu voltei, o mendigo não estava no mesmo lado da rua, estava do outro lado. Atravessei a rua, fui lá e entreguei a marmita para ele. A hora que eu entreguei a marmita para ele, ele chegou assim, falou assim para mim, como que você demorou, hein? Que demora, hein? E chegou assim, e eu fiquei ali, eu entrei em conflito naquele momento. Porque eu falava assim, eu tô deixando, teoricamente eu não vou comer a marmita que teoricamente eu não ia gastar, eu tô dando para ele, e ele chega para mim e fala um negócio desse ainda, fala assim, que demora. E era fila no restaurante, né, horário de almoço, e ali eu fiquei confrontado com aquilo ali. Eu falei assim, gente, mas como assim? Eu tô fazendo algo bom e a pessoa tá sendo teoricamente ingrata, tá, né? E eu entendi o quê? Que não importa. Isso não importa. Não importa o que fazem com a gente, né? Não importa. Importa que você faça só. Faça. Porque às vezes a gente espera receber algo. A gente espera ser bom para que as pessoas venham ser boas com a gente. E não é sobre isso. A gente tem que ser bom. Independente da situação, seja bom. Independente do que a pessoa vai falar de você ou ela vai fazer com aquilo ali. Você podia falar assim, eu não vou dar mais marmita pra ninguém. Eu podia entrar nesse local. Mas isso fala sobre você. Sabe, de ser ofendido, né? Pastora Letícia e Pastor Rolando sempre ministra sobre isso, né? A gente não se deve colocar sobre um local de ser ofendido. Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que fazer as coisas sem esperar algo em troca. Porque é isso que o Senhor fez, né? Sobre as nossas vidas. Ele fez sem muitas vezes esperar algo em troca, uma retribuição, vamos dizer assim. Eu vou ajudar essa pessoa com o interesse que ela venha me ajudar um dia, ou que ela venha ser grata a mim. Não, entendeu? Ou só por faça. Ser aprovado por Deus, ou pelas só pessoas. Faça. Exatamente. Mas isso fala sobre a essência que você é. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa é a mentalidade que eu falo assim, que a gente tem que, né, imprimir todos os dias para que a gente venha ser liberto, né? Eu já tive sobre esse local de uma escassez muito grande, igual eu posso falar, a gente talvez tinha condição, ou tem condição, vamos dizer assim, e talvez ali ficava aquele negócio, né? Talvez, igual eu falei, da blusa, apegada a coisas materiais, né? Depois de um tempo eu entendi, sabe? Eu falo assim, né? A gente hoje, né? A gente troca de celular constantemente, né? E ali eu lembro que anos atrás não era dessa forma, entendeu? Então assim, hoje, né? Eu falo assim, e por muito tempo, né? Só vou contar um outro testemunho, não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas assim, o que acontece? Vai. Hoje, né? Eu vejo assim, todos os celulares, né? A gente, igual a apóstola falou, a gente não vende celular. A gente dá o celular, eu vou trocar o celular. Porque Deus nos dá. Se o Senhor está dando um celular novo para você, a condição de talvez comprar, ou né, tocando sobre a vida de uma pessoa para te ofertar um dinheiro, para você comprar algo, né, vamos dizer assim, né, a gente não coloca mais sobre esse local, eu vou vender, né, igual a gente usa iPhone, não vou vender o iPhone, porque às vezes você consegue um bom preço, né, pelo valor do celular. Não, então todo celular que quando a gente troca, a gente pega o celular e a gente oferta, né, eu após trocou esse ano e a gente ofertou, e assim, quando veio para mim, eu não sabia para quem que eu ia ofertar o meu celular. Eu só sabia uma coisa, eu tinha que ofertar na vida de alguém. E eu esperei o tempo certo, sabe? Então assim, eu fui fazendo a transição lá de um celular para o outro, daí chegou, né, uma pessoa, né, e eu falei, eu não sabia para quem que eu ia ofertar, porque às vezes o Espírito Santo nos mostra quem ele vai ofertar, né? E daí chegou ali, né, uma irmã chegou e me pediu, né, um dinheiro emprestado para comprar um celular, e ali eu tive um entendimento. Né, uma pessoa que é do ministério, né, e que serve muito o Senhor, acorda, né, todas as madrugadas com a gente, e ali eu vi assim, e ela me pediu um dinheiro emprestado, falou assim, apóstolo, tem como o senhor me emprestar esse dinheiro, que meu celular não está funcionando, tal, e eu entendi que era ali a hora de ofertar, e eu cheguei, né, peguei o endereço dela, enviei o celular e tudo certo, né, a apóstolo também teve o mesmo direcionamento, então assim, é dessa forma, sabe?
E não vai dar tempo de contar esse testemunho, mas eu agradeço aí, né, a oportunidade. Outra hora a gente conta outros testemunhos aí do que o Senhor tem feito sobre questão de ofertar, né, de primiciar, de tudo isso. Amém? Eu vou estar abençoando a vida de vocês. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu venho agora, Senhor, meu Pai, abençoar a vida de cada um dos seus filhos. Que eles venham se colocar nesse local, Senhor, meu Pai, de prosperidade, meu Pai, de abençoar outras vidas, meu Pai. Talvez ali com o seu tempo, com a sua servidão, Senhor, meu Pai, com a sua área financeira, Senhor, meu Pai. É isso que eu declaro nesse exato momento, meu Pai, que eles venham acessar a unção de príncipes e princesas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.